Olá, maravilha poder ter a presença de vocês aqui nessa mentoria. Hoje eu quero falar basicamente sobre copywriter e uma sequência de stories para a gente poder estar utilizando, vai servir para o nosso tráfego orgânico. O que é esse tráfego orgânico? São as pessoas que já nos seguem ali na rede social, tá? Então, hoje a gente não vai estar falando de campanhas ainda de tráfego pago, porque eu quero que vocês, durante essa semana, testem, tá? Essa estrutura de copy que eu vou passar para vocês, e também que vocês testem a sequência de stories lucrativos. Então, a gente vai trabalhar em cima de campanhas de vendas, usando story, usando feed, usando as copies que eu vou passar para vocês. Então, já quero antecipar que assim que terminar esta mentoria, eu vou disponibilizar aí no nosso grupo exclusivo a 50 modelos de copywriter. Então, o que são copywriters? São textos persuasivos, textos que levam o nosso potencial cliente a cumprir uma ação que nós vamos estar determinando mediante a escrita do nosso texto. Seja para fechar uma mentoria individual, seja para chamar para um grupo de WhatsApp, seja para pedir para compartilhar essa publicação para que o alcance da postagem ele seja maior. Enfim, são textos que você vai tentar envolver, né, a pessoa que está te acompanhando e fazer com que ela tenha uma ação que vá te trazer algum objetivo ali, seja de venda, seja de alcance, seja de engajamento, enfim, tá? Então, esses modelos eu vou liberar, são 50, mas vocês não precisam ficar engessados nesse modelo. Eu só quero que vocês entendam que a estrutura de copy, ela tem uma sequência. E aí, basicamente, claro que nem todas as copies vão ser nessa sequência que eu estou falando, mas eu tenho que dizer que, basicamente, ela tem uma divisão, e eu vou falar cada uma delas, e quando vocês estiverem com os modelos, vocês vão perceber que existe realmente uma lógica, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho em uma copy é uma headline. E o que é essa headline? É um tiro de alerta. É quando eu tenho ali, nas minhas primeiras frases, algo que chame a atenção da pessoa para aquilo que realmente eu quero passar no restante do meu texto. Se eu começo uma copy, já, por exemplo, olá, eu sou Leonardo Cruz, sou terapeuta, quando eu falo isso, eu já estou correndo um risco sério de perder aquele potencial público. Então, ao invés de eu começar ali me apresentando ou falando alguma coisa sobre a técnica, eu já preciso chamar a atenção para o meu público, para que ele volte essa atenção para aquilo que eu vou falar. Então, um exemplo, dentro da nossa área da ansiedade, dentro da área da terapia, eu já posso começar chamando ali a atenção dela. E você tem perdido várias noites de sono, tem ficado inquieto, tem achado que a sua mente está o tempo todo te perturbando, você não consegue viver em paz, algo do tipo. Eu já chamo para um problema que essa pessoa que tem ansiedade pode estar passando. Dentro da questão de um relacionamento, você passa por situações de brigas frequentemente dentro da sua relação? Olha, veja só, isso pode ser isso, isso e isso. Então, eu tenho que entender que a minha fala, o meu texto, no primeiro momento, ele precisa trazer uma atenção para aquilo que eu estou falando. Então, não adianta eu falar, eu sou o Leonardo Cruz, eu sou terapeuta, eu sou isso, porque eu vou perder uma conexão. Então, primeiro eu chamo a atenção para depois aí eu poder dizer alguma coisa sobre aquilo que eu tenho de autoridade naquele assunto. O segundo ponto é uma história, né? Eu preciso ter sempre uma história conectada a essa copy. É algo que justifique o porquê que eu estou trazendo aquela informação. Então, algo do tipo, está muito comum ver cada vez mais pessoas sofrendo com ansiedade, e isso implica em conflitos familiares, inquietação, dores no peito, tal, tal, e aí você vai contextualizar, você vai contar uma história, o porquê que você está ali levando aquele assunto, né? Então, você vai bater naquelas dores que as pessoas começam a sentir.
Depois, você vai começar a mostrar para ela que existe, que aí vem o outro ponto da copy, e que existe uma solução. E essa solução você vai trazer dentro do seu texto. Então, você vai lá falar, mas só que, graças aos processos terapêuticos, esses problemas, eles vão acabar, porque a terapia vai agir dessa forma, e vai fazer, então você vai trazer soluções, e no final você tem uma CTA, e essa CTA se chama chamada para ação. E essa chamada para ação é você determinar aquilo que a pessoa tem que fazer, né? No caso, se você quiser saber mais informações sobre como funciona o processo terapêutico, manda uma mensagem no direct agora. Ou hoje eu não estou fazendo uma postagem para vender, eu quero que mais pessoas vejam aquela informação. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilha com mais pessoas para que elas também possam ter acesso a essa informação preciosa. Então, a CTA eu tenho que dar uma só. Eu não posso pedir para a pessoa compartilhar, ao mesmo tempo pedir para ela me mandar uma mensagem. Eu não posso pedir para ela comprar e, ao mesmo tempo, pedir para ela compartilhar. Eu peço uma única coisa. Se vocês forem reparar, eu estou em campanha essa semana de venda da mentoria. Então, dentro da mentoria, quando eu vou fazer minha CTA, eu escrevo lá. Se você quiser saber mais, escreve a palavra mentoria. E aí as pessoas mandam mensagem lá falando mentoria, e aí eu vou dar uma sequência no meu processo de venda depois. Tá? Então, eu tenho que entender que o meu texto ele tem que ter um enredo. Eu não quero que vocês façam postagens aleatórias, porque isso não é uma campanha de venda. Isso não vai gerar mais pessoas interessadas no seu serviço. Você precisa envolver sempre a pessoa com o que você está falando, com o que você está escrevendo, tá? Então, basicamente, a cópia é isso. Eu vou passar para vocês depois esses modelos, que é para poder facilitar mais essa organização de como vocês vão estar fazendo esse texto depois, tá? Então, isso é base, gente. É base, é base, é base, porque se você não sabe se comunicar bem com o seu público, infelizmente, você não vai conseguir levar a mensagem que você quer. E outra coisa, né? A gente tem que entender que nós precisamos despertar o desejo. O que é CTA? A pergunta aqui. A CTA é a chamada para ação, é o final do texto, tá? É o call to action. Né? Então, é a chamada para ação, é a última ação do texto. Né? Que no meu caso foi o exemplo que eu dei. Quer saber mais? Manda mensagem falando mentoria. Foi a chamada que eu estou usando, que alguns de vocês estão aqui, fizeram essa ação. Quer saber mais sobre como funciona a terapia? Manda uma mensagem no direct. É a ação final, é o que você está pedindo para a pessoa fazer. Então, toda copy, é preciso que você, no final, você coloque uma ação que aquela pessoa vai precisar ter para poder saber mais sobre aquilo que você está oferecendo, tá? Então, a CTA é isso. Então, seguindo aqui, vocês precisam compreender que se eu não tenho uma organização daquilo que eu estou fazendo dentro do meu Instagram, isso vai me dar uma dor de cabeça, tá? Então, eu sugiro sempre que vocês já tenham os conteúdos que vocês vão querer trabalhar com uma certa antecedência, que vocês já deixem isso organizado, que vocês já antecipem ao que vocês vão estar fazendo, para não chegar no dia, você não conseguir postar, ou você ter várias demandas no seu dia a dia para resolver e você não conseguir dar conta daquilo. Por quê? Eu sei porque acontece comigo. Quando eu não tenho uma organização de postagem, qualquer coisa que aconteça durante o meu dia, isso acaba me travando, isso acaba impedindo que eu faça a sequência. Por exemplo, hoje é um dia desse que eu estou te falando. Eu não fiz, não tinha feito a sequência da semana, estava em várias demandas, e eu estou aqui na mentoria agora, e eu não fiz postagem, e eu estou em campanha, e eu cometi essa falha. Então, assim, eu cometi essa falha, e eu não quero que vocês cometam essa falha, tá? De chegar em dia, se você está ali trabalhando, buscando fazer campanha, buscando fazer venda, e você acabar quebrando a postagem porque você não se preparou antes. Então, assim, eu tenho que entender que o Instagram é meu negócio. Quer dizer, eu não fiz a postagem do feed, mas o story tá rodando, tá? Já tem campanha de story, já tem pessoas interessadas, mas poderia ter sido melhor se eu tivesse botado a sequência. Mas então, assim, eu quero que vocês entendam que o Instagram, ele é uma ferramenta de negócio poderosíssima. Eu tenho que extrair o máximo possível que eu puder através dessa rede social.
É claro que quanto maior essa rede social tiver, mais possibilidade de captação de cliente eu tenho, mas independente da quantidade de seguidor que você tenha, você já precisa treinar e olhar o seu Instagram como se ele já tivesse 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, 2 mil pessoas, enfim, como se aquele público já estivesse ali. Por quê? É normal que essas pessoas comecem a chegar, e à medida que elas forem chegando, elas vão começar a observar o que, é que você já tem feito, tá? Evita fazer oferta sem estar dentro de uma contextualização. Então, estou vendo muito assim, né? Faz uma postagem de uma coisa e está o tempo todo só ali oferecendo, né? A sessão. Manda, vem fazer uma sessão comigo, vem fazer uma sessão comigo. Não precisa estar fazendo isso em todas as postagens, tá? Vamos organizar de forma em que eu desperte o interesse, que eu desperte a atenção do meu cliente, para depois eu entrar nessas campanhas mais de oferta. Porque quando eu tenho que entender que eu tenho que ser interessante, não interesseiro, tá? Então, eu preciso me tornar interessante. A pessoa precisa curtir aquilo que eu estou fazendo. Ela precisa se envolver com aquilo que eu estou fazendo. E isso vai fazer com que as vendas elas se tornem mais fáceis. Então, se eu só posto lá um banner, posto um bannerzinho, e aí, na sequência, já tem, para agendar uma consulta, vem aqui comigo. Aí, no outro dia, a mesma coisa. Eu não entreguei algo que eu envolva aquela pessoa, né? Então, sempre eu tenho que entregar uma solução para ela e deixar também entender que se ela precisar resolver aquela situação, aquela dor que eu entreguei, que ela vai poder contar comigo. E os textos de copy vão ser excelentes para isso, tá? Então, basicamente, sobre copy, é isso que eu vou deixar. Depois, se restar mais dúvida, porque vai precisar ter dúvida depois que vocês tiverem acesso ao material e vocês forem fazer as cópias de vocês, é natural que tenha dúvidas. Então, manda essas dúvidas lá no grupo do WhatsApp, porque a dúvida de um, com certeza, vai ser a dúvida do outro. Se eu perceber que não está tendo dúvida, é porque não está fazendo. Porque é impossível vocês começarem a trabalhar a estrutura de copy e não ter dúvida, tá? Então, vai ter dúvida. Só não vai ter dúvida quem não fizer. Quem fizer vai ter dúvida, não tem para onde correr. E aí, à medida que for tendo as dúvidas, que forem fazer essas copies, coloca lá no grupo, até porque também a gente vai começar a poder trocar esses textos, porque uma fez um texto assim, o público de vocês são diferentes, dá para usar um texto do outro ali e isso facilita. Então, o trabalho de equipe de mentoria também é para isso, para que um possa, de certa forma, fazer aquilo que o outro está fazendo e que está dando certo. Então, não é cada um por si, é todo mundo juntar dentro de uma comunidade, compartilhar aquilo que tem e se fortalecer para poder fazer com que a coisa aconteça, tá bom? Letícia, tem alguma dúvida? Levantou a mãozinha aqui, se tiver, pergunta, e vou passar para outra etapa. Sim, então assim, quando eu faço uma postagem, então nem todas as postagens, por exemplo, eu sempre costumo colocar no final, entre em contato, né, ou saiba mais, então nem todas têm que colocar isso. Não, você pode, por exemplo, ali, colocar algumas postagens que você peça para a pessoa fazer um compartilhamento daquela informação para poder crescer mais o Instagram. Lembrando que eu preciso levar, quando você for postar, você tem que entender o seguinte: isso que eu estou postando vai resolver o problema de alguém? Não resolver o problema, mas vai dar uma luz para que aquela pessoa ela possa, de alguma forma, resolver alguma coisa na vida dela, né? Então, foca muito nisso quando for postar, né? A gente está muito nessa era de precisar de um incentivo, de algo que nos vá fazer refletir, de alguma coisa que a gente não saiba. Olha que interessante, eu não sabia disso. Ó. Então, por exemplo, coisas que, curiosidades, isso também conecta muito, né? Coisas da pessoa, poxa, isso é um sintoma da ansiedade, não sabia. Então, esse tipo de informação conecta muito, motivacional também conecta demais. Então, nem toda postagem ela precisa ter, vem aqui fazer comigo. Nem todos precisam ter. Vamos trabalhar assim, no sentido de envolver mais as pessoas com aquilo que a gente está fazendo. E aí, desse envolvimento, você pode começar dentro da campanha daquilo que você está falando. Por isso que eu falo a importância da campanha, né? A campanha. Qual é a campanha que eu estou fazendo agora? O que, que eu estou querendo ofertar? O que, que eu estou querendo vender? Tá? A campanha é importantíssima. Então, eu quero vender sessões individuais de terapia.
Eu preciso, de certa forma, envolver a pessoa naquele problema que ela tem, porque eu tenho que entender que todo mundo precisa de terapia, mas nem todo mundo sabe que precisa de terapia. Todo mundo precisa, mas nem todo mundo sabe, porque nem todo mundo está consciente desse problema. Então, quando você começar a mostrar para ela problemas que ela está tendo na vida dela e que a terapia pode resolver, isso vai começar a bater um gatilho, isso vai começar a despertar algo nela, que ela fala, opa, realmente, acontece isso na minha vida, puxa, eu não sabia que a terapia podia me resolver essa questão da minha vida. Ficou claro? Sim, compreendi, sim, porque eu achava que todas as postagens tinham que, de alguma forma, fazer uma chamada, entre em contato, saiba mais, né? Não sabia que Tem que não era ter, para fazer em todas. sim, eu tenho que entender em que nível que esse meu público está. Porque se o meu público está distante de mim, se ele está frio, ele não está pronto para comprar. Entendeu? Eu tenho que começar a envolver. Por exemplo, o Zeneide, aquela postagem ali daquele vídeo dela, o primeiro momento é começar a envolver as pessoas. Vamos ver como é que as pessoas vão se conectar com ela. Se ela já chega dali e já faz uma oferta logo na sequência, pode ser que não converta tão bem. Mas se a gente vai envolvendo esse público dela, vai chegar ao ponto que as pessoas mesmo, elas querem participar daquilo ali. Entendeu? Então, vou envolvendo, vou envolvendo. Agora, o que que acontece? Eu não posso fazer postagens que elas fiquem muito distantes a realidade uma coisa da outra. Né? Então, por exemplo, eu estou em campanha de venda da mentoria. Né? Então, não é prudente que eu estou aqui em campanha de mentoria e quando for amanhã eu começo a falar de ansiedade, para vender programa de ansiedade. Isso vai quebrar a minha campanha da mentoria. Então, não posso fazer isso. A campanha é da mentoria. Então, vou dentro da campanha daquilo que eu estou fazendo nesse momento agora. Então, eu tenho que trabalhar com esse entendimento. Então, o que eu vou fazer durante a campanha de mentoria? Subir o nível de consciência das pessoas, mostrar coisas que o terapeuta precisa ter para ter um negócio, mas que ele ainda não tem, bater na dor, quais são as maiores dores do terapeuta, agenda vazia, não saber mexer no Instagram, vou bater nessas dores, e aí você tem que começar a identificar a mesma coisa. Qual é a dor do teu público, da pessoa que você quer falar? Eu sei muito bem para quem eu quero falar agora. Eu vou falar para os terapeutas. Para quais terapeutas? Os que querem vender na internet. Os que não querem ficar só atendendo pro bono. Eu quero atingir as pessoas que querem vencer, que querem prosperar, que querem começar a rentabilizar o seu conhecimento. Então, eu sei quem é meu público, eu vou falar para eles. Então, você, para que público que você quer falar? Para quem você quer falar? Não dá para falar para todo mundo. Entendeu? Então, eu quero falar para quem? Eu vou falar para os ansiosos, eu vou falar para os depressivos, eu vou falar para as pessoas que não estão conseguindo manter as contas em dias, eu vou falar para as pessoas que têm compulsão alimentar, eu vou falar para as pessoas que têm compulsão sexual, eu vou falar para as pessoas que têm problema em falar em público, eu vou falar com as pessoas que têm problema com a autoimagem. Para quem que eu vou falar? As pessoas que não têm segurança, então para quem que eu vou falar? Então, olha dentro do universo, e aí, como é que eu sei para quem eu vou falar? Velho, eu sempre digo, vai lá no Instagram, abre uma enquete sobre o que você gostaria que eu falasse nos próximos dias. Ansiedade, depressão, medo de falar em público, não sei o quê. Coloca lá, anota isso. Fazer uma enquete e pedir para o público escolher sobre o que você quer que trate naquele momento, tá? Então, isso vai fazer com que você já tenha um direcionamento mais ou menos de quem é seu público. Pode botar outra coisa, enquete, eu quero comunicar mais para homens e para mulheres. Você que me segue aqui, você é homem ou mulher? Se bem que no próprio Instagram a gente entrega isso, mas você pode ver, mensurar quem mais interage com você, porque quem mais clica, quem mais participa das suas enquetes, quem mais manda a caixinha de perguntas são as pessoas mais engajadas com você. Não necessariamente são as pessoas que compram, porque tem muita gente que compra de mim sem nunca ter curtido nada meu. Então, mas só para você ter uma noção de quem é esse público que está conectando com você, tá? Então, solta lá uma enquetezinha, vai lá, bota uma enquete, se você tiver na dúvida sobre o que você vai falar na campanha, tá? Mas se você já tiver a certeza daquilo que você quer falar, então você já pode ir trabalhando em cima disso, mas trabalha sempre com campanhas que é para poder facilitar o entendimento do teu público sobre aquilo que você está falando, porque às vezes na hora que você está esquentando a pessoa, na hora que ela está começando a se envolver com aquele tema, que ela está gostando daquilo que ela está vendo, aí você vai lá e muda totalmente o roteiro do que você está fazendo. Aí você quebra todo aquele público de novo, e aí você perdeu a conexão com ele.
Ele desconectou de você sem nem ele perceber porque ele desconectou. Simplesmente porque você quebrou uma sequência e aí ele se perdeu. Porque as pessoas que estavam preparadas para entrar dentro de um processo que poderia comprar alguma coisa sua foi a pessoa que se perdeu. Dúvidas? Sim, eu novamente. Então, eu gostaria de. São várias coisas que eu quero colocar aqui. Eu penso assim, eu estou na ansiedade, né? Eu penso, no meu ponto de vista, não sei se eu estou correta, por isso que eu estou compartilhando para você me falar, que os temas a ser trabalhado tem que ser durante uns 6 meses, no meu ponto de vista, porque é o que nem o que você acabou de falar, né? As pessoas ali até pegar uma confiança em você, até realmente se conectar, às vezes demora muito, e de repente, se você fica toda semana ou em todo mês trocando tema, pode ser que venha acontecer isso que você acabou de explicar. Então, eu penso assim, eu, pelo menos, eu sei que ainda tenho muito que melhorar, mas assim, eu pretendo trabalhar com um tema específico de 6 meses no mínimo, para depois mudar esse tema. Outra coisa que eu tive a experiência já, né, que eu vi, Leonardo, o Instagram ele já me ofereceu 3 vezes oferta de R$ 30 para turbinar, né? E nas turbinação eu tenho muito mais interação do que no público que vocês falam, é orgânico, é isso? Orgânico. E então, assim, as pessoas preenchem formulário, as pessoas respondem, né? Então, quando você turbina ali, né? Eu não tirei do meu bolso, porque o Instagram tá me dando essas. Já me deu 3 vezes R$ 30. Teve muita interação, eu coloquei uma vez lá para preenchimento de formulário, que a pessoa manda o telefone dela, o e-mail, não fala nada, só preenche. Teve vários preenchimentos, então dá muito mais resultado do que você ali só com aqueles seguidores que você tem ali. No meu caso, não sei se é em geral, com aqueles meus seguidores ali, quando eu abro caixinha, ninguém interage. O que acontece? A maioria das pessoas, quando vão entrar para o digital como terapeuta, pega um Instagram que já era de outra coisa. E aí transforma o Instagram, que era de outra coisa, no Instagram de terapeuta. Então, Sim, que é aquele o meu público caso. que via lá não é o público que estava interessado na Letícia terapeuta. É os amigos, a pessoa bate papo, alguma coisa que você já postava antes. E aí você mudou, aí agora você ficou com aquele Instagram ali, o algoritmo dele fica tudo bagunçado. Porque aquelas pessoas dificilmente são as que estão procurando coisa sobre terapia. Às vezes aquela pessoa não tem nada a ver com aquilo que você está postando. Então aí você perde, perde conexão. Aí o que acontece? Quando aí você vem para o tráfego, o Instagram, ali na hora que ele vai começar a entregar, ele vai entregar a pessoas que têm o interesse naquele tipo de assunto. O Instagram ele tem a inteligência artificial dele. Então, ele quer te otimizar porque ele quer que você também invista dinheiro ali nele. Então, ele vai ficar mais assertivo. Como o teu Instagram, se ele entender que você tem uma linha, olha, fala muito disso. O Instagram começa a conectar o teu conteúdo a pessoas que procuram do mesmo. Então, o Instagram, ele é inteligente. Então, ele vai lá e joga conexão. Então, assim, com relação ao tráfego pago, hoje eu vejo que tem que ter, só que tem que ser algo que tem que ser bem estruturado. Inclusive, eu vou trazer uma pessoa, um convidado para a mentoria para falar só de tráfego pago. Ele vai abrir gerenciador, vai explicar para vocês como é que funciona, e é o próximo convidado que eu vou trazer para a mentoria. Mas eu estou trabalhando em cima de que vocês tenham um Instagram já, de certa forma, organizado, com as campanhas certinho, com copy. Por quê? Quando você começar a botar dinheiro para poder fazer tráfego, o teu Instagram tem que estar pronto, porque as pessoas vão passar por ele. Então, a depender daquilo que você quer vender, a pessoa ela vai olhar o teu Instagram antes para poder ver se você vai passar uma credibilidade para ela poder fazer algo contigo. Então, por isso que a gente precisa já ter uma organização mínima. Precisa ser aquela coisa cheia de artes profissionais e tal.
existem duas correntes hoje. Tem os que falam que a paleta tem que estar organizadinha, que tem que ter cor, que tem que estar tudo na sequência, e tem outros que dizem que o que vale é a conexão, é o conteúdo, é o que você entrega, é o seu dia a dia, é a confiança que você passa. Eu, particularmente, se vocês olharem o meu Instagram, ele não é tão organizadinho, ele não é bonitinho, mas é um Instagram que converte, todos os dois. Entendeu? Então vende. Entendeu? E aí vem a questão aí de ter essa organização, de ter essa conexão. E o tráfego pago ele vai precisar ser utilizado porque a entrega do orgânico está cada vez menor. Então, a própria ferramenta vai te empurrando para que você possa realmente fazer os impulsionamentos pagos. E aí a gente tem uma grande vantagem, a terapia em si, ela tem crescido bastante, e vai crescer muito mais, porque saúde mental já está já liderando aí o ranking das pesquisas, né? Então, assim, a gente vai ter muitos problemas voltados à ansiedade, à depressão, à questão de suicídio, então nós vamos ser muito solicitados. E quem conseguir passar mais confiança para aquele público que estiver procurando, vai sair da frente. E outra coisa, quanto mais terapeuta tem, vocês acham que é ruim? Não, não é. É bom. Quanto mais terapeuta se formar, melhor. Porque a disputa, agora pega isso, tá? A disputa só é grande quem está na, na base da pirâmide ou um pouquinho acima da pirâmide. Quem está no topo da pirâmide, a concorrência é mínima. E como é que eu faço para estar no topo da pirâmide? Eu preciso ter minha estrutura de negócio montada. Para onde eu apontar, eu conseguir ter como conectar e atrair clientes. Por isso que eu tenho o tempo todo falado. Tem a produto de entrada, tem a página de venda, vamos estruturar o Instagram da maneira orgânica, vamos preparar para fazer tráfego pago, porque na hora que a demanda, que ela já está crescendo, ela continuar do jeito que está aí, vocês vão encher a agenda. E aí vai chegar o momento que só a agenda lotada não resolve, precisa ter produto de entrada, até porque também o produto de entrada ajuda a trazer o cliente individual. E aí vocês se cercarem de possibilidades, se cercarem de ações. E isso vai fazer com que você se diferencie com relação a quem não tem o conhecimento sobre estruturar o negócio como terapeuta. Então, isso tira vocês da base da pirâmide e faz com que a concorrência fique menor. E a base da pirâmide é que joga mais clientes para cima. Então, eu tenho cliente hoje de todos os estados. E eu não estou mais ofertando terapia. Eu não oferto. Se vocês olharem, eu não estou oferecendo, porque eu não tenho mais agenda. E já tem um tempo que tem isso. Mesmo sem ofertar, a procura, ela vem. Hoje mesmo já deu a pessoa, saiu lá de outra cidade e veio aqui para poder, pelo amor de Deus, me encaixe. Entendeu? Então, essa demanda, ela vai surgir para vocês, mas pode só ir se organizando com relação ao Instagram. O que Letícia falou é certíssimo. Se Letícia hoje falar assim, olha, eu daqui para frente eu só vou falar de ansiedade, ela vai caminhar para virar uma autoridade de ansiedade. Então, quando falar de ansiedade, não, tem um Instagram, uma página que só fala de ansiedade. Aí, qual a técnica vai aplicar? A mesma técnica, TRG. Só que se ela fragmenta, ela faz isso ainda, né? Ela nicha, faz um nicho do nicho, né? Que é, vou falar só de ansiedade, isso vai dar muito certo. Entendeu? Porque ela fragmentou. Em vez dela estar falando de terapia de uma maneira geral, ela é uma terapeuta, todo mundo sabe que é terapeuta, e que fala especificamente de ansiedade. Isso vai impedir que apareça pessoas falando de depressão, que procure ela para depressão, para outras coisas, não vai impedir. Mas quando falar em ansiedade, as pessoas têm que remeter àquela página. Ficou claro? Até o pessoal que está assistindo a gravação depois, se alguma coisa não ficar clara, manda mensagem lá no privado, tá? Tirou sua dúvida, Letícia? Sim, ficou bem claro. E daí, complementando, dentro das pessoas que tem lá no meu Instagram, né, que nem você falou, realmente, era um Instagram que não foi feito para isso, né, eu converti. Só que muitas pessoas, assim, eu sei que tem problema com ansiedade. A maioria é ansiedade, alguns depressão, alguns traumas, mas a maioria é ansiedade. Então, por isso que eu não quis também, por mais que sejam pessoas, muitas conhecidas, outras não, mas que
não esteja tão conectado, ou talvez eu ache que não, estejam apenas observando por enquanto, né, ou criando coragem, que a gente sabe que tem muitos casos assim, eu não quis tirar esses seguidores, porque eu sei que todos ali, a maioria tem problema. E outra coisa que eu ia falar para você, que nem eu vou focar em ansiedade por um período, uns 6 meses, um ano, né? Nada impede de, depois desse tempo, eu trabalhar um outro tema, né? Exatamente. Mas, assim, eu também, às vezes, coloco, assim, falando da importância da pessoa cuidar da saúde mental, da pessoa fazer terapia, mas, assim, não focando em outros temas, só reforçando isso. Eu não sei se isso também é correto, é bom ou É, não. comece a mostrar, quando você fala assim, cuidar da saúde mental, isso eu não, a gente não consegue criar uma imagem. Quer ver? Fala assim, você precisa cuidar da saúde mental. Você não consegue criar uma imagem disso, tá? Mas quando você diz assim, você sabia que fazer dívidas demais, gastar mais dinheiro do que você ganha, isso pode ser um sintoma de ansiedade? Agora é mais fácil para enxergar. Você Compreender. sabia que a sua compulsão, que o excesso de peso é um dos sintomas da ansiedade? Pode ser ou causado pela ansiedade? Você sabia que insônia, aí você sabia que dificuldades no relacionamento pode estar relacionado com traumas do passado? Então, assim, são coisas que. Ou então, eu estou fazendo aqui em forma de pergunta, mas você pode fazer algumas afirmações também, tá? Pessoas ansiosas, não sei se tem, eu vou dar vou jogar uma coisa aqui, eu nunca vi nada sobre isso, não, tá? Então, isso aqui é uma afirmação que não tem veracidade, tá? Você sabia que pessoas ansiosas, sabia não, né? A gente já vai afirmar. Pessoas ansiosas vivem 8 anos a menos do que pessoas que não sofrem desse mal. Por exemplo. Só essa é uma informação que não é verdadeira, tá? Nunca vi nada sobre isso. Mas só para vocês poderem entender que a headline precisa ser forte. Isso que eu estou falando são headlines, é o início do texto. E que eu tenho que levar uma informação valiosa para ele. Então, assim, é muito mais interessante você despertar uma dor, algo que a pessoa carregue com ela e que você sabe que aquilo é uma realidade na vida dela. É como você falou, tem muita gente que é ansiosa. Mas o que a gente leva a entender que aquelas pessoas que estão ali, que elas são ansiosas? Né? Então, alguma coisa está acontecendo na vida delas, algum comportamento que elas estão tendo, você está percebendo que é um comportamento de uma pessoa ansiosa. Fala do comportamento que ela tem. Né? Pega uma coisa que não é tão comum, que até fiz uma postagem uma vez de coisas que são ansiedades que as pessoas não sabem. Então, pega essas coisas assim e bate nessa dor, coisa que a pessoa nem tem noção que a ansiedade é. E aí vai fazendo, vai trabalhando nesses pontos. Traz alguns vídeos, né, que são engraçados. Teve um mesmo que eu fiz, né, que eu ficava assim, ficava uma voz, como se estivesse ali na cabeça, que é o pensamento acelerado, que também é um sintoma de ansiedade, né? Aí ficava, por que a cola não cola no ponte? Por que não sei o que, não sei o que? Por que não sei o que? E aí ia um bocado de pensamento, um atrás do outro, sem lógica, sem conexão. E aí eu fiz aquilo ali, uma alusão à questão da pessoa que sofre com ansiedade. E muita gente se identificou, falou, eu sofro desse jeito mesmo que eu fico, tal, entendeu? Então as pessoas se conectam, pegam coisas engraçadas também, coisas memes, mas que tem uma relação também com o assunto que você vai trabalhar, tá? Alguma dúvida? Mas Eu compreendi. Então, eu sei porque uns 50% das pessoas que estão ali naquele Instagram eu conheço. Então, eu sei porque elas mesmas já em algum momento já me falaram, entendeu? Que sofre de ansiedade. fala o que Outra coisa que outra coisa que está acontecendo, as pessoas, sabe o que eu pude perceber? As pessoas estão normalizando conviver com a ansiedade. Muitos têm me falado isso. Eu já aprendi a conviver com a ansiedade, eu vou levando assim. E acho que isso é um bloqueio que formam nelas, né? Pelo próprio questão emocional. E elas não conseguem enxergar que elas estão apenas
sobrevivendo, elas não estão vivendo de fato, né? Com essa ansiedade, que elas precisam se libertar disso. É uma coisa que eu sempre falava, né, quando eu estava no início vendendo, falando, não é normal ter ansiedade. Entendeu? Então, pode começar a trabalhar dessa perspectiva também. Aí você pode falar, o número de pessoas ansiosas está tão grande que está começando a achar que é normal, que as pessoas estão começando a achar que é normal. E aí começar a subir o nível de consciência para isso. Do tipo, você não precisa viver com ansiedade. Apesar dos números estarem cada vez maiores e a gente já entender que a tendência é piorar, você não precisa fazer parte desse ciclo, porque a ansiedade é isso, isso e isso. Entendeu? Então, sobe o nível de consciência da pessoa. Tá bom? Entendi. Só mais uma pergunta aqui para finalizar. Como sempre, eu falo demais. Eu acho que no meu. Quero sua opinião se você concorda. No estilo de página, lá no formato de página, aliás, que eu coloquei, cabe assim, que nem eu tenho feito. Eu estou pegando umas postagens sua, pegando umas postagens do Thiago, da Thaís e jogando no meu, né? Porque são coisas que estão cabendo ali dentro do meu tema. E acho que no meu formato não tem problema eu fazer isso, né? No começo eu tinha pensado em fazer uma coisa personalizada e tal. Depois eu andei vendo algumas outras páginas que parecem que dão bem certo, porque tem muitos seguidores, né? Eu creio, né, que esteja dando certo e que assim, que elas fazem isso, a maioria é repost, não é publicação que elas fazem. Assim, algumas eu tenho feito e muitas eu tenho aproveitado de outra pessoa e republicado. Você acha que cabe no meu modelo? Esse tipo de página, ela é muito mais para você vender um produto pronto do que para vender terapia individual, tá? Então, assim, foca em ter um produto pronto, que a pessoa possa ali entrar, não precisa nem ter contato com você, vai direto para a página de venda e faz ali a aquisição daquele material. Ou vai direto para o checkout, né? Que é quando você só bota o link da compra, oferece o produto e vai. Esse tipo de página funciona com produto barato, né? Quando você vai fazer produtos mais caros, as pessoas, para poder fazer investimento, ela precisa ter um conhecimento com quem é que vai tratar dela, certo? Porque quando a gente fala em fazer uma terapia, a gente está falando que a pessoa vai ter que se abrir com alguém. E aí, se esse alguém ela não conseguiu gerar uma conexão, por que que ela vai conectar com uma pessoa que ela não viu em momento nenhum e ela não vai procurar um terapeuta que está ali, que está aparecendo, que ela criou uma conexão? Por outro lado, para eu vender um produto de entrada, um e-book, uma videoaula gravada, eu não preciso ter contato. Na verdade, é já aquele público que nem contato quer. Eu quero que alguém me dê um produto e eu vou aqui, eu mesmo faço e eu busco resolver a minha dor. Então, assim, você tem que se preparar, se organizar para você ter um produto. Que aí, esse tipo de página, ela funciona muito bem. Mas já tem que ter um produto, tem que ter uma página. Não é difícil fazer isso, tá? Mas já tem algo pronto para poder ser vendido, com um valor mais baixo e trabalhar em cima de volume de venda. E quando eu falo de produto com valor mais baixo, eu tenho que entender que eu vou precisar ter investimento de tráfego, porque o meu público só do orgânico não sustenta um negócio com valor barato. Eu preciso ter volume de venda. E volume de venda eu dou com o tráfego. Mas é tudo coisa que a gente vai estruturar. Tem que fazer uma coisa de cada vez, né? Por exemplo, vocês estão com a página de vendas. Beleza. Para quem vai focar em buscar cliente para terapia individual, ótimo. A página já está ok. E ali vai fazer mudar algumas coisas e já tá bem pronta para poder rodar. Mas para quem vai trabalhar com produto, né? Vou trabalhar a página para ser um produto de entrada, aí a gente vai ter que fazer algumas alterações na página. Só que para isso você já tem que deixar claro, né? O que é que eu quero vender, né? O que é que eu quero vender nesse primeiro momento. Em que eu vou focar, tá? Alguma dúvida mais? Misericórdia, surgiu mais uma dúvida aqui rapidinho. Então quer dizer assim, que se eu quiser vender só a terapia, quando a página estiver prontinha, que eu colocar lá no tráfego lá, para o tráfego pago, para ela rodar, já é o suficiente?
Aí, ou eu mesmo assim tenho que ter algum produto ainda de entrada? Não, vamos supor, você quer vender só a terapia individual, é isso? Você quer vender a terapia individual, Sim, certo? o meu foco maior é esse. No teu, quando você for rodar esse tráfego, no mínimo você vai ter que ter um vídeo não, uns 3 vídeos ali, que vai ser o vídeo de chamada, você aparecendo, para que você chame a pessoa mediante um texto copy, para ela poder clicar no seu anúncio, e do clique do seu anúncio ela ir para a página, e depois ela fazer o restante do processo. Aí não precisa de produto de entrada. Só que tem que ter algum momento, você tem que entender o seguinte, você vai marcar um encontro com alguém que você nunca viu. Porque até, por exemplo, se for fazer, vou dizer aqui, o encontro do Tinder, né? Que é esses programas de relacionamento. A pessoa vai marcar um encontro no Tinder, ela tá vendo fotos uma da outra, no mínimo, e tá trocando uma conversa. O estilo de página que você tá trazendo é uma página que não tem conexão com pessoas, né? Não é, a pessoa não tá ali vendo, a pessoa não sabe quem é Letícia, mas ela sabe qual é o conteúdo. Do mesmo jeito ali que ela tá ali com aquele conteúdo, o que está mais propício ela comprar? Algo também que resolva o problema dela sem ela precisar ter contato. Mas se eu quero vender terapia individual, como é que eu vou pedir para a pessoa depois fazer uma videochamada comigo? Ela nunca nem me viu em lugar nenhum. A gente só quer contato com quem a gente conhece. Ainda mais quando é uma coisa tão delicada quanto fazer terapia. E conhecer através da rede social hoje não estou falando conhecer, não precisa de contato físico, não. Conhecer é a pessoa entrar no teu Instagram e falar, porra, não gostei. O que ela vai fazer daqui, vou chamar ela aqui. Tá, ó, vamos lá, estou procurando a terapia tal, enfim. Entendeu? Então, assim, é esse entendimento, né, disso, que eu acho que nesse consenso que você vai ter que começar a chegar, né? Você definiu a página. Olha, minha página, eu quero não aparecer, eu quero uma página de conteúdo. Funciona, funciona. Todas que eu conheço que funcionam nesse formato são vendendo produtos de ticket mais baixo. Videoaula gravada, e-books, né? Então, inclusive, aquela tem uma página que chama Ansiedade Alguma Coisa, uma página gigante. Eles vendem 4 e-books, tá? Ou Eu tem sigo momentos que eles essa vendem daí. separado. Então, eles vendem 4 e-books, eles vendem É um muito, box, né? tá? Então eu sigo ela. Sim. Então, assim, se eu quiser continuar nesse formato sem aparecer, então, de qualquer forma, eu tenho que ter um produto para a pessoa, vamos supor, se interessar no produto seu de entrada, né? E quando chegar lá na página na página de venda, aí sim, ela pode ver minha foto, lá alguma coisa, e se interessar na terapia particular, é isso? Ou também não funciona? Não, não, venderia, o que é que você vai fazer? Se eu me proponho a ter um negócio em que eu não apareço em lugar nenhum. Inclusive, eu estou testando um negócio desse agora, tá? E aí, quando eu começar, os resultados começarem a aparecer, porque a gente tá organizando isso ainda. Eu estou criando um produto onde eu não apareço. Nem eu, nem minha esposa, nem ninguém. É uma página onde ninguém aparece. Eu estou fazendo esse teste. Lá eu não posso vender nada que eu queira gerar relacionamento com a pessoa, porque ela está entrando para poder pegar algo que vai resolver o problema pontual dela. Lá a gente vai estar vendendo já um combo de treino e um e-book de receitas, com valor barato. Ela começa com um investimento de R$ 10, que é para quebrar a objeção de compra. Depois que ela fizer essa compra, ela vem para dentro de um grupo. Dentro desse grupo, agora, que ela já experimentou um produto que ela não tem contato, agora ela tem ali uma humanização dentro do grupo do WhatsApp, e ali agora ela vai poder seguir na esteira para poder depois ela se tornar uma cliente do produto mais caro, que é um produto que agora gera relacionamento. Então, a ordem é praticamente a mesma. Você vai entrar primeiro com um produto barato, onde você não aparece, chama essas pessoas para dentro do grupo do WhatsApp e depois começa a manter o relacionamento com elas lá dentro. Aí tem uma lógica do negócio. Ah, então dá para fazer desse jeito. Eu acho que eu prefiro desse jeito. Não aparecer no Instagram, mas assim, no grupo tudo bem, depois vai criando uma conexão. Ali no grupo eu vou aparecendo, é isso que você quer dizer, né? Exatamente.
joga todo o processo através de um produto de entrada, todo mundo que comprar o produto de entrada entra num grupo, e no grupo você alimenta. E depois você pode marcar um dia que ela vai conversar com você, que vai ter uma reunião assim, ou você manda uma mensagem para quem comprou, e aí você vai estabelecendo um relacionamento. Entendi. Aí Esse funciona. produto funciona se eu for, vamos dizer, terceirizar, que nem a gente tinha comentado. Eu vender o produto de uma outra pessoa. Funciona ou não? Sim, o que é que você pode entrar no acordo, né, com a pessoa que você fizer, né? Você compra, você não fala, ó, eu vou usar o seu produto, eu vou colocar você com colaboração dentro desse produto. Geralmente, essa porcentagem é entre 10% e 20%. Você vai estabelecer o valor que esse produtor ele vai receber. E você, se for alguém aqui dentro do grupo mesmo, você vai só pedir para acrescentar o link do grupo do WhatsApp seu. Ó, eu vou montar aqui, eu quero trabalhar com esse produto seu, mas eu preciso colocar esse link no meu grupo, que aí eu vou alimentar. Você ganha na primeira venda, mas na sequência da esteira, aí é comigo. Entendeu? Bacana. Então, Bem, sei que gente, você tem muita conseguiu coisa de compreender. negócio. É esse caminho que eu quero por enquanto. Pode ser que depois eu mude, mas o que eu quero é esse caminho aí que você me deu agora. Ó, o que eu estou falando, assim, né? Eu estou passando muito estratégia de negócio, mas o que vai dar forma é na hora que pegar para fazer. Porque eu estou falando isso aqui, na cabeça de vocês está desenhada a coisa mais linda. Mas na hora que vocês for pegarem para fazer, vocês vão ver que vai começar a surgir um bocado de dificuldade. É nessas horas que começa a dificuldade que vocês têm que ser perseverantes. Porque vai surgir um bocado de dúvida. E aí, é nesse momento que vocês precisam me usar também. Porque eu já percorri esse caminho. Então, eu vou ser o facilitador desse caminho para vocês. Qual é a única forma que tem de dar errado? Se vocês não botarem a mão na massa para fazer. Então, é Leonardo, pegar e fazer e organizar logo isso. Todo dia faz um pouquinho, todo dia faz um pouco. Leonardo, Oi, Leonardo, oi. amém. Eu quero falar sobre isso aí, em relação aos atendimentos individuais, entendeu? Eu não, eu não tenho facilidade, creio eu, de trabalhar com produtos, né? Criando produto. Eu sou mais de fazer as terapias individuais. O que me diz? Aí agora o processo é praticamente o mesmo. Só que você vai focar na sua captação de pessoas para marcar sua terapia individual. Aí o que, que eu sugiro no início, né? Quando eu não tenho uma agenda muito cheia, é sempre ofertar uma sessão individual, só que é uma sessão gratuita. Só que essa sessão gratuita, na verdade, é uma sessão estratégica. Então, por exemplo, você pode rodar, primeiro organizar seu Instagram, do jeito que a gente tem conversado. Faz os vídeos, deixa o Instagram bonitinho, com as fotos, com os vídeos. Depois a gente vai pegar uns 2 ou 3 vídeos seus, vai gravar esses vídeos e vai rodar na campanha de anúncio, né, de tráfego pago. O que que esse anúncio, onde é que a gente vai mirar, né, no seu caso? A gente vai mirar, a gente vai escolher um público aí acima de 50 anos, para você falar diretamente com essas mulheres que têm mais idade. E aí a gente vai fazer o texto, eu vou te ajudar na organização do vídeo, não vou falar como é que seria esse vídeo, porque isso não ia agregar nesse momento, mas só para você entender o esquema. Vamos fazer uns 2 vídeos seus chamando as pessoas, né? Vai despertar o problema dela e você vai chamar para poder fazer uma sessão gratuita com você. Manda uma mensagem aqui agora que eu vou agendar gratuitamente uma sessão com você. Aí você vai fechar venda a venda. Você vai marcar pessoa por pessoa, conversar, agendar pessoa por pessoa e fazer essa oferta pessoa por pessoa. Essa coisa que eu estou lhe falando, que a gente vai rodar uma campanha, que você vai pagar um anúncio para poder fazer isso, eu vou trazer uma pessoa aqui um dia para falar só disso, é a mesma coisa que você vai fazer agora no seu Instagram. Tá? Eu resolvi abrir aqui, tá? Eu vou passar uma sequência aqui daqui a pouco. Né? Se não tiver mais perguntas, eu vou avançar para onde eu preciso ir hoje ainda. Tá? Eu Então, gostei muito quando você falou de ficar. Vou, assim, incluir minha vida, alguns assuntos, algum assunto pessoal com a terapia, com o conhecimento, com o que aconteceu comigo,
não tem pressa, até que as pessoas conheçam bem a história e a minha situação de modo geral. Aí depois a gente vê a questão dos atendimentos individuais. Exatamente. Por quê? O que acontece? Quando a gente fala de terapia também, as pessoas tendem, né, a querer comprar muito a transformação que você vivenciou. Se a pessoa olhar e ela não vê que a sua vida, de certa forma, está condizente com aquilo que você está oferecendo, ela acaba não gerando a conexão. Então, assim, o que você vai fazer contando a sua história é dar oportunidade para a pessoa ver a jornada que você fez até chegar onde você está. Porque no primeiro momento ela só vai te julgar pela o que ela vê, a sua aparência, a sua maneira de falar, se ela vai gostar ou se não vai, ela vai lhe julgar por isso. Então ela já criou um monte de julgamento ali na cabeça dela, que a gente não sabe qual é o tipo de julgamento que ela está criando. Mas quando ela conhece a tua jornada, isso aqui agora ela começa a criar uma conexão maior com você. E aí ela vai poder fazer, ela vai continuar julgando? Vai, claro. Só que agora você tem mais chance de conectar pessoas que vão julgar a sua história bem interessante para a vida delas. Entendeu? Certeza. Então, é Entendi. trabalhar com isso. Quando a gente fala de terapia, as pessoas vão olhar muito isso. Como é que você conduz sua vida? Né? Vou mandar eu conduzir minha vida, que está bagunçada. Mas se eu olho e acho que sua vida está bagunçada, tá, não está resolvendo nada, ele vai resolver a minha. Tipo isso, entendeu? Estou gostando demais desse caminho que você me indicou. Até porque as pessoas estão, assim, falando muito, depois que eu fiz a terapia, depois que eu terminei o curso, depois que eu iniciei, as pessoas ficam me perguntando por que eu mudei tanto, por que eu estou tão diferente. E eu mesma me acho, eu sou, como eu falei, eu sou uma outra pessoa depois que eu fiz o meu reprocessamento. Então, juntando isso com as histórias, com os assuntos digitais que vai fluir, a credibilidade flui, entendeu? Sim. E, assim, outra coisa que eu queria muito falar, essa frase terapia, o pessoal já não suporta mais, não gostam mesmo. Mas não tem outra palavra para falar, não é, Leonardo? Só está me vendo uma coisa aqui. Você falou também das questões das pessoas que falam da sua transformação. Se você começar a conseguir ter isso em forma de vídeo, né, de vez em quando, alguma coisa assim, às vezes você está com alguém ali e essa pessoa também, ela falar que você trouxe essa transformação, isso também vai ajudar a conectar. Eu tenho um vídeo com pessoas que eu faço, aí, assim, que eu faço atendimento pelo valor mínimo. Quando eu faço gratuito, eu peço 5 contatos e um vídeo, entendeu? Para acumular e para jogar nas redes sociais, para que as pessoas venham conhecer o trabalho, entendeu? Posso usar isso aí? O que acha? Volta um pouquinho para mim, que acabei cortando ali. Como é que é? Eu acostumo, quando eu faço o atendimento, eu acostumo, quando é um atendimento gratuito, eu peço um vídeo e Sim, sim. contato, e um contato de pelo menos 5 pessoas. Sim, Antes de tudo, eu já faço, porque a gente sabe, o combinado não sai caro, né? Antes de tudo, eu já faço essa fala, esse combinado, e está fluindo muito. Agora, sim, o boca a boca, mas não consegui colocar nas redes sociais. Agora, isso é importante, tá? Agora, sempre lembrando, né, que todo depoimento ele precisa ter autorização da pessoa, né? Aí a pessoa Isso, não está colocando, é tranquilo. Isso é bom também, porque isso gera prova social. É uma coisa que tem que ter, claro, tá? Sempre claro. que possível, tragam à tona aquele resultado daquilo que vocês estão fazendo. Claro, eu só falo isso quando eu conheço a pessoa, quando eu vejo, depois de conversa, depois que eu entenda que eu possa pedir esse vídeo, que tem pessoas que têm dificuldade de dizer não, né? Mas aí, quando eu faço, vejo todo o conhecimento de conversa e tudo, e vejo que tem chance e capacidade, é que eu falo isso aí.
E claro que a pessoa fica falando, a pessoa falando de alguma coisa, não é isso? Ou seja, Isso. não tem como não ser autorizado se a própria pessoa está Sim, comentando. sim. Então, isso aí é válido, tem que ter, porque isso mostra o resultado daquilo que você faz, tá? É o seguinte, eu vi como o tema, ele gerou muita dúvida, né, e provavelmente vai gerar dúvida de outras pessoas também. Eu não vou avançar para outra etapa aqui, do que eu tinha separado aqui para falar hoje, para que não venha a confundir, tá? Então, eu vou... O pessoal que está vendo a gravação, eu vou encerrar agora. Eu vou passar aí, reafirmando, né, a questão das COPs, 50 modelos de COP para vocês fazerem. E se tiver alguma dúvida, mas aí também, o pessoal que está assistindo a gravação, coloca essas dúvidas no grupo, que eu vou estar buscando fazer em forma de áudio ou de vídeo, para que a dúvida seja respondida, tá ok? Eu vou só parar a gravação aqui, quem tiver mais alguma dúvida depois pode estar tirando aqui, peraí.